Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse vídeo hoje ele tá recheado de informação e raciocínio. Mas antes da gente começar a falar do principal desse vídeo, que é esse absurdo que aconteceu, né? Os estados aqui do Nordeste compraram 600 respiradores e a China simplesmente cancelou isso e ficou na mão dos Estados Unidos, sabe? Que amigos da onça, os Estados Unidos também, eles estão pegando até as máscaras, meus caros irmãos, as máscarazinhas. Aquelas máscarazinhas, os caras também estão confiscando tudo. Tem uma empresa que ia mandar um enorme carregamento pra cá e também não vai mandar mais porque os caras querem ficar com tudo pra eles. Eu vou comentar isso melhor, mas esses dias tem chegado muitas dicas. Davi, assiste esse filme, Davi, assiste essa série. E alguns eu estou assistindo, né, na medida do possível, eu também tenho meus afazeres aqui. Mas, olha só, eu jogando Resident Evil 3 Remake, que é um lançamento, vou até colocar as imagens aí pra vocês. Finalmente saiu, né, dia 3. E eu jogando ele, e eu prestando atenção ali, cara, na forma que foi feito o isolamento no Resident Evil 3. Vocês sabem que lá na cidade de Raccoon City, que inclusive já analisamos esse nome, Raccoon, se você for olhar cada letra, você vai ver que é um anagrama, dá o mesmo nome do Sungamonga, o verdadeiro. A gente fez vídeo aqui analisando, infelizmente tá fora do ar, mas ainda tá a imagenzinha aí pra você dar uma olhada. Vê só, Raccoon, na verdade, é um anagrama de... entendeu? Você sabe, não é? Tá aí a imagem. Olhando como foi feito o isolamento nesse jogo, família, no Resident Evil 3, você pode andar pelas ruas. Ele é mais aberto do que o 2. O 2 você fica mais enfurnado na delegacia ali. Mas no 3 não, você anda pelas ruas literalmente. E o que você nota no game é que as ruas estão fechadas. Foi feito um isolamento na cidade de Raccoon. Você nem entra, você nem sai. E eu fico vendo que muitas pessoas aqui no nosso isolamento, que inclusive nós recomendamos aqui no nosso canal, é preciso fazer, infelizmente, mas a gente nota que enquanto algumas pessoas ficam realmente dentro de casa, outras pessoas ficam andando, ficam visitando, ficam parentes inclusive. E aí eu sou muito detalhista, família, eu gosto de prestar atenção nos detalhes. Enquanto a pessoa está olhando ali pro foco da coisa que a mídia está passando, eu estou olhando os detalhes. E vendo o depoimento de pessoas que estão lutando contra o Sungamonga agora, que estão contaminadas, e elas dizendo, não, eu fui contaminado pelo meu pai. Ele veio de uma cidade, geralmente 99% dos casos vem de cidades que tem o foco da doença. Tá ali, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Essas pessoas saem dessa cidade, vêm visitar pessoas, normalmente sem sentir sintoma nenhum. São hospedeiros, né? Não sentem o sintoma, mas transmite para outras pessoas. E aí as pessoas recebem, né? Chega o parente dentro de casa, ó, vim te ver e tal. Aí abre as portas. E aí são contaminadas. Você entende, meu caro irmão? A gravidade. E aí é que eu paro pra pensar, eu digo, cara, que isolamento burro. Por que não fechar agora, nesse exato momento, as cidades que estão com foco? Sabe? Tem cidades aqui, vou colocar um exemplo, Bezerro, Gravatar, São Caetano, elas não têm um só caso de Sungamonga. E tá todo mundo sem trabalhar. Não era melhor isolar a cidade de Recife, por exemplo, que tá lá o foco de contaminação, São Paulo, Rio de Janeiro, fecha essas cidades, ninguém entra, ninguém sai e deixa as outras trabalharem. Isso poderia ser feito até para não quebrar a economia. Isso eu defendia se os governos tivessem essa vontade de fazer. Agora, sabe por que eles não fazem, meus caros irmãos? Porque a gente sabe que o vírus existe, é fato, precisamos ter cuidado. O inimigo tá aí, o inimigo invisível. Mas é fato também que ele será usado para quebrar as economias. E eles vão vir com essa ideia, olha, vamos colocar uma moeda única, né? Tá todo mundo devendo, ninguém pode mais pagar. Então vamos colocar uma moeda única e um governo supremo, que vai ter poder sobre todas essas nações que devem a ele. Então vai vir realmente, a gente espera que deva vir um anticristo. Inclusive tem muitas pessoas teorizando, e faz muito sentido essa teoria, que o primeiro selo, né, foi quebrado. E eu diria que pode ser até que o segundo selo já foi quebrado. Selo apocalíptico, peste e treta. Sabe, irmãos? Os sinais no mundo são diversos. E é nesse momento, família, que eu fico pensando, cara, como é que uma pessoa normal como eu pode parar um minuto para pensar sobre o caso, uma melhor maneira de fazer as coisas, e eu consigo chegar a uma conclusão melhor do que a de governantes? Não é possível isso. É aí que a gente vê realmente que existe uma nova ordem e que esses caras trabalham todos para ela. Porque o fato é esse, meu caro irmão. Tenho certeza que se fosse você um governante, você não pararia o Brasil inteiro. Você fecharia as cidades que estão contaminadas e deixava as outras trabalhando para que a economia não parasse de uma vez. Mas eles fazem exatamente assim, dessa maneira burra, que inclusive faz falecer muito mais pessoas, porque acontece isso. As
pessoas saem visitando, as pessoas saem carregando o vírus, e é principalmente aquelas que não acreditam, que acham que tudo isso é mentira. Inclusive, família, eu tenho visto tanta gente burra, agora é burra mesmo, fazendo vídeo. Olha aqui, os hospitais estão tudo vazios, estão mentindo. Cara, deixa eu tirar o óculos. Cara, olha aqui na minha cara, velho, você que fez esse tipo de vídeo, como é que você pode ser tão burro ou burra? Cara, senão eu fico cego. Família, aqui na minha cidade deve ter uns 4 hospitais grandes. Apenas um deles trata de Sungamonga, que é o Hospital do Mestre Vitalino. É o único que está capacitado para atender pessoas com sintomas de Sungamonga. Quando você chega nas policlínicas, quando você chega no hospital regional, todos indicam você para lá. Aí os imbecis e idiotas não sabem como é que funciona a saúde no Brasil, aí vão para esses hospitais que tem um fluxo menor. É óbvio, se as pessoas estão dentro de casa. Você vê, tem um hospital aqui que trata mais do que de lesões, de tiro, facada, acidentes em geral. Se as pessoas estão dentro de casa, é óbvio que elas estão se acidentando menos. É óbvio que está tendo menos crimes. Mas esses idiotas pegam uma câmerazinha, pega um celularzinho, aí vai. Olha aqui, ó, tudo mentira, ó, não tem ninguém com Sungamonga. Vai no hospital especializado do assunto. Se eu fosse um canalha e tivesse esse mesmo pensamento, eu poderia provar isso agora, família. Eu iria aqui nos 3 hospitais mostrar pra vocês que estão vazios, e de fato estão. Porque eles não são capacitados para atender essas pessoas. O único que eu passo direto, eu passo reto. Cara, galera, família, que é isso que tá acontecendo, família? É esse tipo de coisa que vai dar legitimidade para o governo único e mundial usar para censurar a verdadeira informação. Por causa de idiotas desse tipo, canais como esse aqui, você não tenha dúvida que vai sumir. Porque eles vão dizer, olha, esses caras conversam muita besteira. Proíbe. Porque tudo que esses caras fazem tem que estar atrelado a algum fato. E de fato, tem muitos idiotas falando. Então, meu caro irmão, é complicada a situação. Eu quero ler logo a notícia, senão esse vídeo vai ficar gigante. Vamos ver aqui a notícia. Os estados do Norte e Nordeste compraram uma carga de respiradores artificiais chineses. No entanto, as 600 unidades do equipamento estão retidas no aeroporto de Miami, Estados Unidos, onde faziam conexão aérea para serem enviadas ao Brasil. Primeiro, deixa eu te explicar uma palhaçada aqui, ó. Sabe quando eu digo que essa guerra de comunista contra capitalista é tudo um absurdo? No final das contas, o que acontece é isso. As grandes nações ferram as nações menores para continuarem no primeiro lugar, nos primeiros lugares de potência. É como uma corrida de carro. As pessoas idiotas dizem, não, mas dá para todo mundo. Não dá. Só quem sobe no pódio é o primeiro, segundo e terceiro. O resto é perdedor. Ponto final. Ponto final. Essas nações velhas, essas nações que já esgotaram toda a riqueza real, que está sendo provada agora que não existe economia sem o povo, sem você, meu caro irmão. O dinheiro não vale nada se você não existir. Para se vir como moeda de troca, para te fazer coisas para eles, não serve, entendeu? Então, agora que ficou provado isso, você pode entender melhor o que a gente já falava aqui há anos. Essas nações não tem mais nada, não tem tesouro, nem a terra não está mais prestando, de tanto que os caras já plantaram, de tanto fertilizante e um monte de porcaria que enfiaram na terra deles. Então eles precisam manter países como o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, como fazendas, pobres, fracos e burros, para continuar trabalhando para eles como mulas, com governos cada vez mais corruptos e servil, como é o caso do nosso, que foi até prestar continência à bandeira americana. A minha continência à bandeira americana. Enquanto os americanos, o que é que estão fazendo nesse exato momento? Estão inclusive proibindo as empresas que fabricam máscara de mandar aqui pro Brasil, porque eles querem tudo pra eles. Não existe amizade. Chega a dar nojo a gente ver Bolsonaro se submeter até a postura, cara. Eu não vou nem comentar aqui pra não chamar nome, mas é lamentável esse tipo de coisa. Você vê um negócio que o Brasil faz com a China. Por que é que tem que ir lá pra Miami? Por que é que tem que ir pra Miami? Porque os Estados Unidos obrigam que todo negócio seja feito em dólar. Tudo eles têm que participar, que é pra ganhar sua comissão, pra lucrar. E nesse caso, como interessa pra eles, né? Interessa pra eles, os respiradores estão pegando. E vai fazer o quê? Sabe, meu caro irmão? Então quando eu vejo aqueles brasileiros se submetendo a colocar nome de marcas, né, das suas próprias marcas com nomes americanos, cara, isso realmente me deixa muito triste, porque é uma falta de patriotismo, essa submissão do brasileiro que causa todo esse tipo de problema pra nós mesmos. É lamentável que isso tudo aconteça e ninguém perceba.
Eu quero continuar lendo a matéria para a gente ter noção dos fatos. Segundo o governo da Bahia, o contrato no valor de 42 milhões foi cancelado pela empresa fornecedora, sem maiores explicações no início da semana. Alegaram apenas razões técnicas, afirmou o secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster. A desconfiança no momento é que os equipamentos se destinem agora ao combate da crise do Sunga-Monga nos Estados Unidos, que teriam acertado pagar mais à empresa chinesa, estando ainda atrás de outro fornecedor, disse Dauster. O valor não chegou a ser desembolsado pelo governo baiano. Apesar do risco de haver novos cancelamentos, governadores seguem recorrendo à China por falta de opção. Em entrevista coletiva no início da semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já havia sinalizado a dificuldade de comprar os equipamentos médicos de proteção, por conta da demanda mundial pelos produtos. O que eu disse desde o começo eu não vou afirmar aqui, porque o último vídeo que eu falei isso o YouTube tirou na hora. Ricon é um anagrama do nome verdadeiro do Sunga-Monga, certo? O mesmo símbolo da empresa, da Umbrella, que é a empresa que fez o vírus do Resident Evil, que ela faz pesquisas biológicas, também é o mesmo da empresa que faz pesquisas biológicas na China. Foi lá onde tudo começou. E é o governo que simplesmente está enriquecendo com todo esse problema. Então não vou dizer mais nada, meu irmão. Você é capaz de juntar um mais um. Eu tenho certeza que 99,9% dos inscritos aqui são capazes de juntar os fatos. A China está aproveitando para comprar tudo. A China está aproveitando para lucrar muito com tudo que está acontecendo. E aí você vê que não existe amizade, que não existe parceria, né? O Bolsonaro foi lá, liberou a entrada dos chineses aqui à vontade, sem visto. É só o cara querer vir e pode vir, não é? Fez a mesma coisa com outros países. E é isso, meus caros irmãos. Minha avó dizia que quem muito se abaixa, aparece. Entendeu? Então é isso que a gente tá vendo aí. Olha aí o preço da submissão. O que foi que essa submissão trouxe de bom pro Brasil? Nada, absolutamente nada. O próprio governo dele, antes de acontecer isso, você viu, o pior PIB dos últimos anos. Tá vendo aí o que é que a submissão traz? E é incrível que ainda tenha bolsominion que defende esse tipo de coisa, meus caros irmãos. Ainda para finalizar, ver só a situação das máscaras. Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e Brasil. Autoridades alemãs dizem que 200 mil máscaras teriam sido desviadas para os Estados Unidos após determinação de Trump. Casos semelhantes afetam outros países. Os Estados Unidos foram acusados de redirecionar para si mesmo um conjunto de 200 mil máscaras que tinham como destino original a Alemanha, em um ato descrito como pirataria moderna. Autoridades em Berlim disseram que o embarque das máscaras produzidas nos Estados Unidos teriam sido confiscadas em Bangkok, na Tailândia. As máscaras modelo FFP2, que haviam sido encomendadas pela polícia de Berlim, não teriam chegado a seu destino final. Andrea Geisel, ministro do Interior da Alemanha, disse que as máscaras também foram desviadas para os Estados Unidos. Casos semelhantes, incluindo o que vem sendo descrito como roubo de contratos pelos norte-americanos, que estariam fazendo propostas financeiras mais altas do que as já assinadas entre países e fornecedores, também foram reportadas pela França e pelo Brasil. A 3M, empresa americana que produz as máscaras, foi proibida de exportar seus produtos médicos para outros países após o presidente Donald Trump recorrer a uma lei da época da treta da Coreia, que aconteceu nos anos de 1950. Na sexta-feira, Trump disse que havia recorrido à regra para fazer com que empresas norte-americanas garantissem mais produtos médicos para a demanda interna dos Estados Unidos. Precisamos desses itens imediatamente para uso doméstico. Precisamos detê-los, disse Trump em sua conversa diária sobre o Sunga-Monga com a imprensa na Casa Branca. Ele disse também que as autoridades americanas estocaram aproximadamente 200 mil máscaras modelo N95, 130 mil máscaras cirúrgicas e 600 mil luvas. Aqui a matéria segue, família, mas já dá pra gente entender. Olha, eu vou dizer uma coisa, um governo nacionalista ele tem que agir assim. Agora o que o Trump tá fazendo realmente é um crime contra o mundo, que se fosse outro país ia ser severamente punido, sabe? Porque uma coisa é ele proibir que as empresas que estão lá dentro dos Estados Unidos primeiro atenda a demanda do próprio país. Isso é correto, isso era o que inclusive o Brasil devia fazer. Um governo nacionalista ele tem que agir assim. Como é que exporta coisas que o próprio povo está precisando? Não, primeiro vende ao povo de dentro e baixa o preço. Vende mais barato dentro e vende mais caro fora. E só o que sobrar. É assim que é feito um país nacionalista. Então parabéns pro Trump nesse ponto. É isso que a gente deseja um dia, que o nosso governo de verdade, quando tiver esse é um palhaço. Quando tiver um governo de verdade, ele aja dessa forma. Agora, ele sabotar contratos já feitos, afirmados, que a gente já está esperando só a mercadoria chegar, ele ir lá e pegar essa mercadoria para ele. Qual é o nome disso, meus caros irmãos? Estão chamando de pirataria, é um nome bonito, né? Porque o nome é outro. É um absurdo ainda que tenha gente que ainda vai colocar o nome das suas marcas, né? Nomes americanos,
ficam falando palavrinhas em inglês, sabe? Reforçando ainda mais uma nação que age dessa forma. Então, meus caros irmãos, eu peço a você que passe essas informações adiante, tá certo? Infelizmente, a nova ordem mundial vem por aí. Vocês podem ter certeza que o que vai vir de tudo isso, após Sungamonga, vai ser o governo único e mundial e a moeda única. E, inclusive, o chip da besta também. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque o inimigo invisível tá aí. Ninguém iria sair de casa se tivesse um exército inimigo aí, metendo bala para todo lado. E a única diferença é que o inimigo que está metendo bala, não é possível enxergá-lo, mas ele está aí, está nas ruas, está procurando as pessoas para infectar. Então realmente a gente precisa manter esse isolamento, mas fica aqui o apelo que as autoridades prestem atenção no que estão fazendo. Poderia ser feito de outra forma e poderia liberar as cidades que não têm contaminação. Fechar e isolar de fato, como foi feito no jogo do Resident Evil 3, vou dar até esse exemplo, meio idiota, mas poderia fazer aquele tipo de isolamento apenas na cidade onde está acontecendo o foco e deixar as outras trabalharem. E também fica aqui destacado o nosso desprezo a essa ação dos Estados Unidos, esse país que mais invadiu outros países na história do mundo. Então é isso, meus caros irmãos, fiquem todos com Deus, passa esse vídeo adiante porque tem muito gado gadoso indo na onda de outro gado gadoso e aí é que a coisa complica, tá certo? Eu espero ter explicado esses hospitais vazios, que muitos imbecis estão fazendo isso de propósito para provar a você que não existe uma coisa que está na cara, que tem pessoas o tempo todo falando, pessoas que estão vivendo problema, perderam parentes e estão infectadas. E ainda tem gente que vem com coisas da cabeça, é realmente lamentável. Mas é isso, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.